Olá, muito bom dia, crianças! Vamos dar início à nossa aula de hoje? Então, acompanhem comigo lá na apostila de matemática. Isso aí, tempinho, vamos lá, pegando a apostila de matemática, ok? Isso? Agora já podem abrir lá na página 72. Isso. E lá na página 72 é apenas assim uma pequena revisão do que nós já vimos no capítulo 2, que quando falamos sobre os números, que eles já foram representados de várias formas no decorrer da história. Então não foi assim, ó, pá, aparecer os números da forma como nós conhecemos hoje. Não, ele teve todo um processo, toda uma evolução até chegar na maneira como ele é visto hoje por nós e por vários outros lugares do mundo, ok? E aqui nós temos também, lembrando também, desculpa, que o sistema de numeração que utilizamos hoje, ele é decimal, porque a cada 10 formamos uma ordem que na sequência. Então, assim, a cada 10 unidades nós formamos uma dezena. A cada 10 dezenas nós formamos uma centena e assim sucessivamente. E ele é posicional porque, dependendo do lugar onde o algarismo está, onde o número está, ele tem um valor. O 2, por exemplo, se ele está na unidade, ele vale 2. Se ele está na dezena, ele vale 20. Se ele está na centena, ele vale 200. Então, dependendo da posição dele, ele muda o seu valor também. Ok? Até aí? Entendido? Então, bora para a unidade 3, onde nós vamos falar sobre a matemática e as ciências. Aí nós temos um pequeno texto que diz assim: a árvore mais antiga tem 9.500 anos. E a árvore mais alta, 115 metros tem. Mas e as outras árvores? Elas são importantes também. Elas abrigam os animais e servem para encantar, fornecer alimentos e dão qualidade de ar. Bacana, né? Então, olha só. Pensando nisso daqui, né? Pensando nisso daqui, nós temos aqui na próxima página, que é a 75, algumas atividades. Então, olha só, que inclusive essas aqui vocês coloquem lá, Sinop, né, o cabeçalho de hoje, por favor, Sinop, o dia e tal, e dia 23, ok? Dia 23 de junho, e vão por uma linha, letra maiúscula, começo de frase, né, parágrafo, e escrevam as perguntas que estão aqui, escreve essa primeira e responde, escreve a segunda e responde, escreve a terceira e responde. Mas antes de vocês fazerem isso, a professora vai estar lendo para dar uma ajudinha caso aconteça alguma dúvida, certo? Aqui, por exemplo, diz assim, ó, a árvore mais alta do mundo tem mais de 100 metros de altura. Quantos metros a mais? Por que eu pedi para vocês... por que eu disse que eu ia ler para vocês? Porque a matemática, ela prega algumas situações que a gente fica assim na dúvida, mas se é a mais, então tem que fazer de mais? Não, presta atenção. Quantos metros a mais? Então, eu vou querer saber a diferença que existe ali. Por exemplo, nós vemos ali naquele textinho que a árvore maior, ela tinha 115 metros, certo? Se ela tem 115 metros, então quantos a mais do que 100? Então, ao invés de eu somar, eu vou ter que fazer que conta? Eu vou ter que saber a diferença. Então, eu sei que o 100 ela já tem. É essa diferença aqui que eu vou ter que saber. Então, o que eu vou fazer? 115 menos 100 para mim descobrir quantos metros a mais ela possui. E isso vocês vão pensar e vão responder essa primeira, a segunda, né? A árvore mais antiga do mundo tem mais de 9 mil anos. Quantos anos a mais? Então, é o mesmo processo, é o mesmo pensamento. E a terceira, setinha que tá aí, ó. Você acha que as árvores são importantes para o planeta? Por quê? Gente, realmente já tá tudo escrito ali na outra página. Então, leiam o texto com atenção ali. E, ó, bora fazer, ok? Letra bonita, capricha, viu? Porque eu quero ver isso daqui. E, enfim, próxima atividade não, seguindo a apostila, ideias em construção. O mosquito da dengue,
que já todo mundo já ouviu falar dele, porque todo ano nós temos muitos casos de dengue na nossa cidade. E infelizmente isso acontece devido à falta de cuidado e atenção da população. Porque se o mosquito ainda existe, é porque ainda existe ainda muita gente que não cuida do quintal ou que joga lixo no quintal dos outros. E é nesse lixo onde a hora que tem água, o mosquitinho vai lá e se prolifera. Então, se existe muito foco de dengue ainda na nossa cidade, é porque ainda existe muita gente que não cuida do lixo, porque senão já teríamos acabado. Mas enfim, voltando para cá. Você já ouviu falar sobre a dengue? Os cientistas descobriram que é uma doença transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti. Veja algumas informações sobre o mosquito. Então aí tá ele, certo? Olha a cara do sujeito, gente. E ele normalmente, ele aparece, aqui não tá aparecendo, mas ele normalmente aparece com as pintinhas branca e preta, né? Na perninha, assim, toda cheia de riscadinha, assim, ó. Mas, aqui nós temos uma ficha falando dele. Diz aqui que o tempo de vida dele é 30 dias, o comprimento dele é de 5 milímetros, o voo mais longo é de 200 metros, o voo mais alto é de 1,50 m. O local de nascimento, água parada. Não interessa se a água está suja ou se a água está limpa. Antigamente, ele só se reproduzia em água limpa. Aí, com o passar do tempo, ele foi se adequando e foi se adaptando. Então, assim, é água, gente. Agora é água. Até porque se a sujeira, a água fica muito tempo parada, a sujeira, ela abaixa. Então, ali, ele já se prolifera. É água parada. Ok? Água parada, ele vai lá e bota um mosquitinho. E o que é pior, a quantidade aproximada de ovos por fêmea é de 1000 ovos. É muito ovo. Então, agora que nós já conhecemos, né, o mosquito, né, algumas informações sobre ele, percebemos que os números são importantes para descrever esse mosquito? A gente pode parar para perceber, gente, o quanto nós usamos da matemática no nosso dia a dia, certo? É o tempo todo, E isso é muito bom. Bem, converse com seus colegas. No caso, agora vai ser só com a família, certo? Converse com a mãe, com a avó, com a tia, enfim, converse. Ou até mesmo com os colegas, né? Se você tem um número e tal, então você conversa por celular, nada de sair de casa. Agora, gente, é um momento crucial da gente se manter em casa, ok? E sobre as unidades de medidas que aparecem no quadro acima. Sobre as unidades de medidas que aparecem no quadro acima e depois discuta sobre a melhor maneira de evitar a doença. Bem, sobre as unidades de medida no quadro acima, a gente já vai conversar aqui mesmo, porque ele começa falando assim, ó, 30 dias. Dias é a unidade de medida de tempo, certo? Que ela pode ser medida em horas ou em dias. No caso, o dia, ele possui 24 horas, certo? Então, nós temos os milésimos de segundo, minutos, as horas. 24 horas formam um dia. 7 dias formam uma semana. 30 dias formam um mês, né? Basicamente um mês, porque daí temos também o de 31 dias, mas assim, o oficial mesmo são 30 dias. E 365 dias nós formamos um ano. Então, isso é uma unidade de tempo. O tempo é esse cronológico, né? Além da unidade de tempo que nós temos aí, por dias, nós temos também a questão do milímetro, que são as medidas, né, de comprimento. No caso aí nós temos 5 milímetros, 50 centímetros, 1 metro, ok? Então, isso também é unidade de medida, ok? Assim como os 200 metros, certo? E ali ainda nós temos também o número 1000, que seria a quantidade, certo? Que é uma unidade de milhar, ok? Continuando, agora ali na página 77, vocês têm algumas atividades para responder referente a esse texto do Aedes aegypti que nós acabamos de ver ali na página 76, ok? E depois nós temos aqui, ó, pesquisa com sua família algumas medidas para evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. Depois compartilhe com a classe o que vocês descobriram. Bem,
Sobre isso daqui, lá no cronograma a gente não havia colocado nada, certo? Até porque, olha só aqui, ó o cronograma, o que tá falando? Que é a página 72 e 73, que é a revisão da unidade, 74 e 75, que é ler e responder as perguntas na página 75, a 76 e a 77, que é ler o texto e responder as perguntas no livro, né? Entretanto, aqui nós temos essa parte aqui que fala sobre pesquisa. Então, isso daqui a gente vai deixar em aberto apenas para vocês conversarem com os pais de vocês, ok? Por enquanto, a gente para por aqui. Aí, aqui, ó, você já viu algum objeto com água parada por muito tempo na sua casa ou em outro lugar? Por que é perigoso manter água parada? Então, esses tipos de pergunta aqui, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Apenas pensem por enquanto, tá bom? Converse também, aproveite esse momento aqui, ó, de conversar com a família, onde pega e fala sobre as maneiras de evitar, né, a reprodução do mosquito. Então, você já converse sobre isso daqui também, ok? Então, aqui está o cronograma dessa semana para matemática. Um beijo, façam tudo com capricho e atenção. Tchau, tchau, pessoal!